Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Eu sou a professora Dábila, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre os homônimos e parônimos. Nossa, professora, que palavra é essa, hein? Vou explicar para vocês, tá? Ela só tem de feio aí o nome. Vamos lá! Parônimos e homônimos são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, porém se constituem de significados diferentes. Vocês vão ver ao longo da aula que é algo que vocês já conhecem, porém vocês não sabiam aí a classificação de cada uma. Peguem aí o caderninho de vocês, a caneta, o lápis, a borracha e venham anotar comigo aí os pontos principais da nossa aula. Vamos começar pelos homônimos, tá? Os homônimos são aquelas palavras que possuem significados diferentes, mas são parecidas ou iguais, tanto na escrita como na oralidade. Vamos observar isso aí? Porém, né? Apesar disso, ela é subdividida, ou seja, eu tenho 3 tipos de homônimos aí, tá? Eu tenho as palavras homófonas, as palavras homógrafas e as palavras perfeitas. Vamos ver, anotem aí, tá? Esses 3 tipos. As palavras homófonas são aquelas palavras que elas têm significados totalmente diferentes, que elas escrevem de forma diferente, mas a pronúncia é igual. Se eu digo assim, vou comprar uma brocha para pintar a minha parede. Então a brocha aqui é um pincel, aqueles pincéis grandes, sabe, que o pedreiro geralmente usa. Então brocha com X é relacionado a pincel. E brocha com CH, que quando eu pronuncio é o mesmo som, é um tipo de prego. Então, observaram? Homófonas são palavras que, quando eu falo, a pronúncia é igual, porém o significado e a escritas são diferentes. É muito simples, né, gente? Só o nome aí que assusta a gente. Vamos ver outros exemplos bem bacana? A palavra apressar. Veja só, eu tenho apressar com 2 S's, que tem um significado, e tenho apressar com C cedilha, que tem outro significado. Vamos ver? Apressar com 2 S's é tornar mais rápido, né? Eu preciso me apressar para chegar na escola. Então, eu preciso ser mais rápido para chegar na escola. E eu tenho apressar, que é definir o preço. Eu preciso apressar os produtos do mercado. Então, eu preciso colocar preço nos produtos dos mercados. Vocês sabiam dessa? Pois é. Eu tenho tanto apressar com 2 S's como com C cedilha. E aí eu tenho também a palavra arrochar, que eu escrevo tanto com CH como com X. Então, arrochar com CH é apertar com força. Eu quero arrochar você, eu quero apertar você com força. E o arrochar, que eu uso o X, é de tornar roxo. Eu vou arrochar a parede do meu quarto. Então, eu vou tornar a parede do meu quarto roxa. Então, observem, vocês entendem que é a mesma pronúncia, porém a escrita e os significados são diferentes? Aí eu coloquei mais 4 exemplos aí para vocês, né? Caçar com C cedilha, caçar com 2 S's, cauda com U, que significa o rabo de algum animal, né? A cauda do meu cachorro é peluda. E cauda com L, que significa líquido, né? A cauda da sopa estava rala. Tem o cinto com C e cinto com S. Cinto com C, que é aquele acessório que a gente usa, né, no cós da calça, da saia. E tem o cinto com S, que é do verbo sentir. Eu sinto a sua falta. Então, são palavras que a pronúncia é absolutamente igual, porém a escrita e os significados são totalmente diferentes. Vão anotando aí, ó, esses exemplos para vocês irem estudando, tá? E o noz, que tem o noz, né, que é um fruto da nogueira, um noz moscada. Vou colocar noz moscada na minha sopa. Então, esse nós aí é com Z. E tem o nós, que é o pronome pessoal, né? Nós estamos estudando língua portuguesa. Top, né? Bem simples. E aí eu trouxe alguns exemplos em frases também, né? A palavra traz, que tem o traz com Z e o traz com S, tá? Prestem atenção, muita gente erra nisso aí. O traz com Z é o verbo, né? Traz o almoço, por favor, trazer até mim. E eu tenho traz de local, por exemplo, ela se escondeu na parte de trás do armário. Entendem a diferença?
E aí eu tenho 100 com C e o 100 com S, né? O 100 com C é o 100 de dinheiro, né? Ela não tem 100 reais. E o 100 com S é sem vontade, né? A menina está sem vontade de ir à academia, sem coragem, não quer, não tá afim. E eu tenho tanto o senso também aí com S, quanto o senso com C. Existem inúmeras palavras que a gente pronuncia, que a pronúncia é exatamente igual, porém quando a gente escreve, a gente tem que se atentar, né, para a escrita, porque dependendo como eu vou escrever, ela pode ter significado totalmente diferente. E aí, a gente tem as homógrafas. Vejam só as homógrafas. Ela é constituída de distintos significados, ou seja, ela tem significados diferentes também, assim como a sonoridade, ou seja, quando eu for pronunciar a palavra, o som dela vai ser diferente. Porém, a grafia é a mesma. Boa, professora? Pois é, gente. Vamos ver alguns exemplos? Eu tenho a palavra apoio. Ó, eu escrevo exatamente igual, mas quando eu pronuncio é diferente. Eu tenho um apoio de suporte. Eu comprei um apoio para minha televisão, então vou colocar a minha televisão ali naquele suporte. E eu tenho o apoio do verbo apoiar. Eu apoio você na sua relação. Então percebam, são palavras que escrevem iguais, têm significados diferentes e a pronúncia também é diferente, né? E aí eu trouxe outros exemplos, né? Eu trouxe boto de golfinho, eu trouxe boto do verbo boto, né? Do verbo botar, colher, que é o talher, colher, que é apanhar, né? Molho de calda e molho, né? Do verbo molhar. E eu trouxe aqui exemplos também em frases, né? Que foi ali que eu coloquei o colher e o colher. Preciso de uma colher para misturar um arroz, ou seja, colher de talher, né? E ela foi colher as verduras da horta. Então percebam que é a mesma palavra, mas na hora que a gente vai pronunciar, a pronúncia é diferente e os significados também, tá? E aí eu já dei o exemplo, né? Da palavra apoio e apoio. Vamos aí agora para os homônimos perfeitos, também conhecido como palavras perfeitas. Ó, os homônimos perfeitos ou palavras perfeitas, eles possuem os significados diferentes, mas a escrita e o som é igual, são iguais, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma fruta, né, que é a manga, e aqui eu quis fazer a referência da blusa, mas eu tô falando da manga da blusa. Então percebam que o som é exatamente igual. Eu escrevo exatamente igual, mas aí, ó, eu tenho significados diferentes. Eu chupei uma manga rosa, ou seja, foi a fruta. A manga da minha blusa rasgou, ou seja, é a parte da minha blusa. Então aí eu tenho palavras perfeitas ou homônimos perfeitos. Trouxe outros exemplos aí para vocês, tá? Caminho, né, que é itinerário, por exemplo, eu caminho. Eu vou por este caminho, então vou pegar esta direção, é um itinerário. E eu posso dizer também caminho do verbo caminhar. Eu caminho todos os dias às 18 horas. Então, eu ando todo dia às 18 horas. Entenderam a diferença, né? Cedo, de chegar com antecedência, e cedo do verbo ceder. Por exemplo, eu cheguei cedo à reunião, eu cheguei antes à reunião. E o verbo ceder, eu cedo para você a minha cadeira. Então, eu dou para você, eu deixo você sentar na minha cadeira. Entenderam? Eu tenho mato de bosque e mato do verbo matar. Eu tenho leve, que significa com pouco peso. E tenho leve do verbo levar. Eu tenho morro de monte, né? Das árvores, das montanhazinhas. E tenho morro do verbo morrer. Perceberam como é palavras que a gente usa no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe que são palavras exatamente iguais, porém têm significados totalmente diferentes? E aí eu trouxe também para vocês 2 exemplos aí de palavras perfeitas, né? Eu tenho a palavra livro também, ó. Vocês sabiam dessa palavra livro? Que é um homônimo perfeito? Ela está lendo um livro didático que fala sobre homônimos e parônimos. Então, eu estou vendo um livro, não tem páginas. Eu te livro da acusação de estar planejando algo, ou seja, eu vou tirar você aí desse rolo, vou te livrar.
do verbo livrar e aqui livro, que é um substantivo. Veja como é incrível a nossa língua portuguesa, né? E aí eu também tenho apontar, que eu trouxe 2 exemplos para vocês aí, ó. Ela devia apontar o lápis antes de escrever, ou seja, fazer uma pontinha lá no lápis, né? E eu também tenho apontar, ó. É feio apontar com o dedo o defeito das pessoas, que é do verbo apontar, né? Mostrar o dedo. Enfim, viram como é simples, como é bacana e como é divertida? Porque eu acho esse assunto aqui divertidíssimo. E eu, para finalizar, vou falar aí das palavras parônimas, né? A professora nem lembrava dessa, mas gente, é bem simples também. As parônimas são palavras que possuem grafias semelhantes, tá? Mas significados diferentes. E aí eu tenho aprender e aprender. Percebem que a única coisa que muda de uma para outra é a letrinha E que eu acrescentei? Aprender de capturar e aprender de tomar conhecimento. Então, a única coisa que mudou de uma palavra para outra foi uma letrinha que foi acrescentada. Acrescentou essa letrinha, essa palavra mudou totalmente o significado. Então, prestem atenção aí na hora de elaborar as orações, os textos e as redações de vocês, tá? Arriar e arrear. Eu só mudei aqui o I para a letra E. Já mudou totalmente o significado da palavra, tá? Eu coloquei também como exemplo aqui, ó, dispensa, que é o ato de dispensar, né, não quero mais, e despensa, que é um lugar onde as pessoas geralmente guardam, armazenam os alimentos, né? Peão, que é um objeto, né, um brinquedinho, e peão, que é uma peça de xadrez. Bacana, né? Tem muitas palavras na língua portuguesa que são assim muito parecidas e se acrescentar ou se trocar uma letrinha já muda totalmente o significado. Coloquei 2 exemplos aqui, ó, infligir e infringir. Vejam que a diferença é mínima, né? Principalmente aí na hora que a gente vai falar. O juiz infligirá uma multa muito alta a todos os condutores que avançarem o sinal. Ou seja, o juiz vai aplicar uma multa. Agora, se eu coloco infringir, ele infringiu as leis de trânsito, por isso foi multado, ou seja, ele transgrediu, né? Ele ultrapassou aí e foi multado. E coloquei também exemplo aí, imigrar e emigrar, que muda só o I e o E já muda aí todo o contexto, né? Todo o sentido. Vamos lá, recapitulando, anotem isso aí, tá? As homófonas, ela tem a escrita e o significado diferentes, mas o som, na hora que eu pronuncio a palavra, é exatamente igual. As homógrafas, a escrita é igual, o significado e o som são diferentes. Os homônimos perfeitos ou palavras perfeitas, a escrita e a pronúncia são iguais e significados diferentes. E as parônimas, né? Que são palavras que possuem escritas semelhantes e significados aí totalmente diferentes. Anotem isso aqui, viu? Porque a gente tem que ler e reler, porque é muita informação, né? Mas continuamos assim. Beijo e até a próxima aula.